Senhoras e senhores, como é que os senhores estão? Tudo bom? Tô vindo aqui hoje conversar com você sobre como acontece a evolução, espiritualmente falando, como acontece a evolução de mentalidade. E eu quero conectar isso com um tema que é ao mesmo tempo como você sai da Matrix, como que você sai do automático, como que você sai, enfim, cada um vai usar a sua forma de se expressar, certo? Mas que é onde está todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo no automático, todo mundo com essa visão de vida, de que a vida é crescer, trabalhar, morrer, sabe? Essa visão simplista, né? Crescer, construir uma família e morrer, crescer, sabe? Eu acho que a gente está aqui por algo maior, certo? Então, para começar a conversar com você, eu quero usar como conceito a pirâmide de Maslow, né, que também é conhecida como a pirâmide das necessidades. Essa pirâmide, ela fala sobre a nossa preocupação como ser humano, certo? Numa escala de importância. Então, primeiramente, a gente tem as preocupações de conseguir fazer nossas necessidades básicas, de dormir, de comer, de tomar água. Depois, a gente busca um pouco mais de segurança. Então, onde que eu vou me proteger? Onde que eu vou morar? Onde que eu vou guardar minhas coisas? Certo? Como que tá minha saúde? Como que eu melhoro minha saúde? Enfim, sabe? Algumas coisas nesse sentido, mais voltado para a segurança. Né? Aí tem também a segurança financeira. Então, putz, se eu preciso comprar as coisas para sobreviver, como que eu arrumo um trabalho para comprar essas coisas? Certo? Como que eu me organizo financeiramente? Enfim, então, e aí essa pirâmide ela vai subindo nas escalas até você chegar à parte de autoconhecimento, de espiritualidade, enfim, certo? Mas aí é que tá, né? Eu tenho uma crítica com relação a essa teoria com a pirâmide, que é assim, ela fala que você vai buscar esses conhecimentos mais profundos de espiritualidade, de propósito de vida, sabe? De conexão espiritual, de mentalidade, enfim, quando você já tem algumas necessidades atingidas. E a minha crítica é o seguinte: você consegue buscar a evolução espiritual, a evolução mental, certo? Você consegue entender os padrões da sociedade, você consegue entender todos esses hábitos automáticos que eu falei, mesmo se preocupando com as coisas mais básicas da vida. E aí é onde está o pulo do gato. Por quê? Para você conseguir se preocupar com essas coisas mais avançadas que a pirâmide mostra, o autoconhecimento, a espiritualidade, enfim, o propósito, mesmo buscando os patamares abaixo ainda, mesmo buscando sua segurança, buscando melhorar sua vida, seu trabalho, seu dinheiro, você não pode estar incluído na no caminho que a grande mídia, que as grandes publicidades, enfim, que os grandes líderes, vamos dizer assim, eles influenciam as pessoas. O que eu tô querendo dizer? Calma aí, você que ficou confuso. Vamos dar um passo atrás. O que eu tô querendo dizer com grandes líderes, mídia, enfim, publicidades, etc. Se vocês perceberem, desde quando a gente é criança, a gente é doutrinado a assistir jornal, a assistir novela, a ouvir as músicas pop que todo mundo escuta, né? Os famosos sertanejos, os famosos forró, e aí por aí vai, né? O que a gente não percebe, que é algo invisível, é que com o tempo isso vai formando a nossa mentalidade. Então a nossa mentalidade ela é composta pelas nossas experiências de vida, ela é composta por aquilo que os nossos pais ensinam, ela é composta por aquilo que a gente é ensinado no colégio, aquilo que os nossos amigos fazem, a nossa realidade em si. E na nossa realidade tem esses programas de TV, tem essas músicas, tem os filmes, certo? Tudo isso vai formando em você uma certa mentalidade. Então o ponto é esse. Eu comecei a perceber que, cara, eu não preciso pensar dessa forma quando eu comecei a estudar sobre evolução mental, espiritualidade. Na época não tinha esses nomes, era muito autoconhecimento. A provocação era sempre
O que que você gosta de fazer? Quem é você? Né? No meu começo do despertar, que é outra expressão que muitas pessoas usam, o despertar para mim foi muito tentando me entender. É o autoconhecimento. Daí eu fui percebendo, putz, eu não gosto de fazer isso daqui, putz, eu não me vejo fazendo isso daqui que tá todo mundo fazendo, sabe? Ah, mas por que que tá todo mundo indo nesse lugar? Tipo, eu não tinha vontade, eu simplesmente só queria realmente me entender, porque aí, para quem tá nesse caminho, você começa a se sentir até mal, você fala assim, pô, por que que eu não consigo me encaixar, sabe? Certo? Por que que eu não consigo ser uma pessoa como todo mundo é, que só vai, só curte, só aproveita, só tá fazendo o que tá todo mundo fazendo? Exatamente por isso. Porque você começa a perceber que a ideia é você entender o que você gosta de fazer, qual que é o seu propósito, enfim, o seu estilo de vida, qual que é a sua realidade. Daí, você interpreta que muitas coisas são colocadas na sua cabeça. Pô, eu nasci, eu cresci, eu vou trabalhar, vou ter uma estrutura para pagar minhas contas. Se eu criar uma família, vou prover ali para minha família, tal, não sei o que, e vou morrer. E aí a pessoa passa a vida sem entender assim, o que ela gosta de fazer, entendeu? No que ela é boa. Por exemplo, eu sou bom em fazer isso aqui. Eu gosto de ler sobre o desenvolvimento, sobre o comportamento humano, sobre como a gente alcança objetivos, sobre como a gente melhora o nosso corpo, sobre como a gente evolui numa carreira, porque tudo isso é a forma que a gente visualiza o mundo. Então, a partir do momento que você faz uma reflexão sobre isso, você entende que, ainda preocupado com questões inferiores da pirâmide, é esse conhecimento da espiritualidade, do propósito, que vai te levar para patamares maiores. E aí entra agora uma questão que é uma análise que eu vou fazer do que tem acontecido com a sociedade. O que tem acontecido com a sociedade é o seguinte: muitas pessoas estão nesse patamar de preocupação financeira, procurando emprego, preocupado com as contas, preocupado com a família, enfim, com essas questões ali, que eu não quero entrar em questões políticas sociais, tá? Mas muitas pessoas estão nesse momento, buscando estabelecer um bom padrão de vida, enfim, estão querendo, sabe, se estabilizar, vamos colocar assim, de uma maneira macro, de uma maneira de alto nível em geral. Só que ao mesmo tempo essas pessoas estão ficando depressivas, estão tendo burnout, essas pessoas estão tendo ansiedade, certo? E isso faz com que muitas entrem num caminho do autoconhecimento, entendeu? Entrem num caminho de interpretar qual é o problema. Então, por consequência desse sistema da mídia, de tudo, e aí eu tô falando tudo, questões socioeconômicas, as pessoas estão conseguindo acessar a espiritualidade, a consciência, o autoconhecimento, a religião, enfim, elas estão conseguindo acessar isso porque esse patamar da pirâmide elas não conseguiram alcançar, elas estão preocupadas, elas estão ansiosas, muito por conta do nosso comportamento. E aí, o que acontece como resultado dessa bagunça toda que eu estou contando aqui para você, né? O que acontece como resultado é que muitas pessoas acreditam realmente na espiritualidade, no crescimento, no nível de consciência maior. Por outro lado, muitas pessoas não acreditam e acabam se afundando cada vez mais. Por quê? Nível de consciência, nível de conhecimento. Entender sobre religião, entender sobre espiritualidade, entender sobre física quântica. O autoconhecimento de saber quem é você. As pessoas não tiveram essas etapas, entende? Elas não conseguiram acessar essas etapas para aos poucos irem evoluindo. Elas entraram num problema maior, estão depressivas, estão ansiosas, e isso está cavando um buraco. E aí quando elas escutam, e eu falar, por exemplo, desses assuntos, elas falam, meu, isso é bobagem, isso aí não tem nada a ver, você tem é que trabalhar e juntar dinheiro, e a vida é assim mesmo, e não tem para onde correr, e, sabe, cheias de crenças que estão limitando o potencial dessas pessoas, infelizmente. Então, assim,
voltando para a gente concluir aqui essa nossa reflexão aqui juntos. O crescimento espiritual, o nível de consciência que você vai atingindo, ele não é rápido, ele não é de um dia para o outro. E as pessoas ficaram mal acostumadas, certo? Porque tudo é para ontem, elas querem achar atalhos, elas querem achar, enfim, coisas rápidas para que elas tenham resultado em todas as áreas da vida. Então a gente tem aqui um problema, porque você tem que entender, como eu falo em outros vídeos, e por isso que eu falo para você, assista aos outros vídeos, que um vai complementando o outro. O que eu falo muito é sobre rotinas espirituais. Você se aproximar de você ter um tempo em silêncio, você ter um tempo para ler, você ter um tempo para, sei lá, fazer o que você gosta, entendeu? E aí, como as pessoas não estão conseguindo fazer isso, o que começou a acontecer muito também? Um monte de gente na terapia. O terapeuta vai, obviamente, analisar, tem ali, eu não tô aqui para criticar, não é isso, não é esse o ponto. Mas o terapeuta vai tentar entender o que está acontecendo e etc. E a gente tem um grande problema, né? Que é toda essa questão socioeconômica, questão política, questão de controle de massas, etc, etc. E aí quando entra nesse assunto muitas pessoas, né, não concordam e aí não quer saber, não quer entender, não quer evoluir, não quer se autoconhecer, entende? Então, para concluir esse vídeo, eu falo para você, tira um tempo para você, vai ler sobre esse tema, veja outros vídeos meus aqui para você crescer, para você amadurecer espiritualmente. Comece a construir rotinas espirituais, faça suas orações, sabe? Agradeça um dia de cada vez, agradeça tudo o que você tem. Enfim, você em contato com isso, você vai começar a evoluir. E você vai perceber que a resposta para tudo que você busca não está fora de você, está dentro de você. Essa é a verdade. E aí tem gente que tá olhando pra mim agora e falando, para de ser maluco. A resposta dentro de mim, como que é a resposta dentro de mim? Minha vida tá toda bagunçada. E aí tem outras pessoas que estão olhando pra mim e falando assim, esse cara tem razão, ele sabe o que ele tá falando. A resposta sempre tá dentro da gente. Beleza? Espero que tenha feito sentido pra você e a gente se vê por aí. Um abraço.